Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Contou-me um amigo que está a fazer o programa Erasmus num país europeu e que chegou há poucas semanas ao seu novo país. Disse-me que está tudo a correr muito bem e contou-me as diferenças de cultura. Vive num país com uma língua diferente, um clima ao qual ele não estava habituado. Disse-me que está a partilhar uma casa com outras pessoas e contou-me que é um desafio para ele ter de cozinhar e que no apartamento onde vivem se vão dividindo para cozinhar entre todos. Dizia-me ele: não sou um grande cozinheiro, mas desenrasco-me. E disse-me uma coisa que me fez pensar. Dizia-me: aprendi que mais do que ganhar o Masterchef e saber fazer coisas muito elaboradas, o mais importante é fazer o melhor que se consegue com os ingredientes que temos no frigorífico. Jesus, esta frase marcou-me porque às vezes eu gostava de ser o Masterchef do amor a Deus, dos desejos de santidade, de me converter nesta quaresma. E tantas vezes tenho que me contentar com preparar algo simples, alimentar a minha vida interior com o que tenho no frigorífico ou no coração, com pequenas orações, com a minha sinceridade, com os meus desejos de melhorar. Gostava de te oferecer uma nova piedade e às vezes limito-me a aquecer os meus desejos no micro-ondas. Lembrei-me de tudo isto por causa do Evangelho que recordamos hoje na missa. Diz assim São Lucas, capítulo 18. Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava assim: Meu Deus, dou-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano ficou à distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa e o outro não, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O justo mostra-nos aqui 2 personagens, o fariseu e o publicano, que se distinguem pela sua maneira de rezar. Por um lado, as palavras autossuficientes do fariseu que reza de pé, e por outro, a contrição, a humildade, a simplicidade das palavras do cobrador de impostos, que nem sequer se atreve a levantar os olhos ao céu. Senhor, este segundo modelo de oração, a do publicano, é de quem sabe reconhecer que precisa de ajuda. O fariseu, pelo contrário, não deixa que Deus o ajude, limita-se a vangloriar-se dos seus bons resultados, dos seus êxitos, porque para ele o que conta são os resultados, independentemente da forma como foram alcançados. Este fariseu não se apercebe de uma coisa que é óbvia. Senhor, que nós, logicamente que não somos perfeitos, nem nunca o seremos. Esta história ajuda-nos a enfrentar-nos connosco, com aquilo que somos, sem filtros, as nossas virtudes, os nossos pontos fortes, que te agradecemos, Jesus, e as nossas limitações, as fragilidades do nosso coração. Tantas vezes, numa segunda-feira de manhã, planeamos a nossa semana, propomos-nos tantos objetivos para a vida espiritual, familiar ou profissional, e as boas ideias não saem do papel. Propósitos que deixamos a meio, como esses edifícios que vemos que estão abandonados e que não foram concluídos. Também hoje, por exemplo, sábado, organizamos o fim de semana para ler, estar mais tempo em família, com os filhos, com o marido, com a mulher, ou confessar-nos, ou ir visitar um familiar doente, ou que está mais só, e o tempo passa. Mas não somos os primeiros. A Bíblia conta-nos numerosas histórias de pessoas que também já tinham as suas limitações. Olhamos para Adão e Eva, pessoas excepcionais, cheias de qualidades. Viviam no paraíso, tinham tudo para serem felizes, mas escolheram afastar-se de Deus. E o mesmo aconteceu com Moisés, com David, com Salomão.
O Novo Testamento também nos fala das limitações de Pedro, das suas negações. O primeiro Papa da história, e que tu, Senhor, podias muito bem ter pensado, olha, começamos mal. Se calhar era melhor não continuar. Esta gente se calhar não estava preparada para ti. Mas não, Senhor, tu pegas nas nossas limitações. Tu sabes que nós fomos feitos de barro frágil. Não são devido a distrações, a falhas técnicas, a vírus informáticos do sistema, e que nós poderíamos evitar se tivéssemos mais força de vontade. Porque, Senhor, no teu tempo a cerâmica era feita de barro. Pratos, copos, lâmpadas. Pois tudo isso partia com muita facilidade, porque os fornos eram cozidos, porque os fornos onde eram cozidos não eram suficientemente quentes para cozer. Neste contexto de fragilidade do barro, São Paulo lembra-nos que transportamos, claro, esses tesouros divinos em vasos de barro, para que se veja essa força extraordinária que vem de ti e não de nós. Por isso, Senhor, tu és a nossa força, não nós. É por isso que nós, cristãos, que nos disparamos continuamente com as nossas fraquezas, não nos podemos entristecer. Foi a partir precisamente dessa fragilidade que tu quiseste encarnar, tornar-te um de nós, estar ao nosso lado, disponível para me ouvir agora também na minha oração, com um desejo ardente que nos possamos aproximar de ti nos sacramentos, na missa e na confissão. Por isso, desde ontem, o Papa convocou-nos para essa iniciativa tão bonita, 24 horas para o Senhor, para crescer na intimidade contigo, Jesus. E por isso a pergunta fundamental da minha vida é: em quem posso confiar para me redimir da minha fraqueza? Senhor, olho para ti. Tantas vezes queremos sermos só nós e ignorar-te e encontrar a redenção só no nosso orgulho, na nossa sensualidade, numa ideologia. E por isso penso que se aplicam bem umas 3 aspectos que Bento XVI nos recordava sobre o êxito, sobre a maneira como nós olhamos para a realidade. Dizia ele numa homilia, e deixo o link na app, que o êxito é um processo longo e não linear de crescimento e de transformação no bem. E falava de 3 consequências práticas para olharmos para o êxito. Em primeiro lugar, uma dimensão temporal. Às vezes somos premeditados, julgamos tudo tão rápido, as pessoas, as situações, colocamos um rótulo imediato em tudo. E sabemos por experiência que há males que acabam por converter-se em bens. Se temos hoje que tomar uma decisão sobre a forma de tratar alguém, podemos pensar, Jesus, como é que tu olhas para essa pessoa? Como é que tu olhas para essa situação? Em segundo lugar, ter êxito, sabemos que não é tudo na vida. Recordando aquele exemplo daquele meu amigo de Erasmus, tantas vezes temos que aceitar a vida como ela é, longe de modelos. Há tantas coisas que vejo que acontecem e que não deviam acontecer, Jesus, na minha vida. Não é só na Ucrânia, ou não é só no Afeganistão, ou onde existam conflitos. São na minha alma. Senhor, são os ingredientes que tu me dás. E é com esses que eu tenho que preparar o melhor para os outros. Eu não me quero comparar com os outros que têm outros ingredientes no seu frigorífico. Eu tenho os meus. E quero fazer o melhor com eles. São Paulo diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é só um desejo de que tudo correrá bem e que no fundo não haverá problemas. Não, é que há uma premissa para que tudo concorra para o bem. É que é necessário amar a Deus, rezar com sinceridade, abrir-lhe o nosso coração, coisa que não foram capazes de fazer, pois essas pessoas que se aproximaram de Deus com o coração altivo, como esse fariseu que lemos hoje no Evangelho. E por fim, em terceiro lugar, o sucesso, o nosso êxito, refere-se sempre à interioridade, ao coração, e não tanto aos resultados. É a abordagem, podemos dizer, da vida realizada. O Papa Francisco recordava numa audiência recentemente a uns jovens de uma escola italiana. Jovens, procurem a verdade em tudo sem se deixarem influenciar pelas tendências atuais ou pelo pensamento comum, pelos likes ou pelos followers das redes sociais. Estas não são as coisas mais importantes, porque, na verdade, depender demasiado delas pode nos tirar a liberdade. Senhor, não são os likes e os followers que definem quem somos. Não é porque ganho mais ou ganho menos que sou melhor ou pior. O sucesso é que eu e tu contemos mais com Deus, contigo, Jesus, contigo que és Deus feito homem,
e que a nossa interioridade seja uma interioridade habitada por Cristo. Se alguém nos perguntasse verdadeiramente quem és tu, eu acho que nós todos poderíamos responder: eu não sou só eu, sou eu mais Cristo. Por isso a experiência da nossa fraqueza não nos tira a paz, sabendo que se tu estás sempre ao nosso lado, és aquele Senhor que nos cura, que nos guia, que nos enche de força. Às vezes imagino que se Nossa Senhora fosse um desses programas de televisão tipo Primeira Pessoa e que a entrevistadora, Fátima Campos Ferreira, lhe perguntasse, em jeito de balanço, no final da sua vida, se Nossa Senhora teria tido uma vida feliz, penso que Nossa Senhora poderia responder com esse hino: a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Esta foi a sua vida. A sua alegria foi sempre a corresponder àquilo que Deus lhe pedia. Tantas vezes teve que aceitar a vida como ela é, em Nazaré, na Anunciação, dar à luz num estábulo em Belém, na fuga para o Egito, na apresentação no templo e junto da cruz com o seu filho. É verdade que foram momentos duros, mas felizes, porque a sua alma só sabe alegrar-se. A sua vida só ganha um sentido quando está junto de Deus. Hoje, sábado, dia dedicado a Nossa Senhora, peçamos-lhe que nos ajude a viver de fé e a reconhecer Jesus presente nas nossas vidas. Fé em que, com poucos ou muitos ingredientes que tenhamos no nosso frigorífico, todos podemos ser Masterchefs. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.